Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 30 de novembro de 2020, agradecendo a presença dos colegas vereadores, servidores desta casa, Aline e o André, e as demais pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão no Facebook. Boa noite a todos. Neste momento, eu peço ao vereador Maico Morandi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Luz eterna. Não mais terás necessidade do sol para te iluminar, nem da lua para te alumiar. O Senhor será a tua luz eterna. O teu Deus será o teu resplendor. Não mais se porá o teu sol, a tua lua não mais se esconderá, porque o Senhor será a tua luz eterna, e terão fim os dias do teu luto. O teu povo será um povo de justos que possuirão a terra para sempre. Será como uma vertonga que eu plantei, obra das minhas mãos destinada à minha glória. Do menor nascerá toda uma tribo, e do mais pequeno uma nação poderosa. Eu, o Senhor, decidi, tudo realizarei com brevidade. Peço à secretária, vereadora Evanite Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicação 73/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar tachões grandes refletivos na estrada do Travessão Ascioli antes de chegar à residência do senhor Pedro Gelain. Justificativa. Sabemos da importância em proporcionar cada vez mais segurança às pessoas do município. Desta forma, estes tachões se fazem necessários, visto que aquela família residente naquele trecho asfáltico, perto de uma curva bastante acentuada, onde os veículos que andam por aquele trajeto muitas vezes atingem uma velocidade elevada, ocasionando perigo. A instalação dos tachões é uma forma de reduzir a velocidade dos veículos, assegurando uma maior proteção e qualidade de vida às famílias e pessoas que passam por aquele local. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 30 dias de novembro de 2020. Léo Sonda, Evanite Vedana, vereadores do MDB. Indicação 74/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, conserte a placa caída que indica o limite entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, na estrada que leva às comunidades do Cerro Largo, do Ascioli e na descida para o Santo Isidoro, bem como consertar a placa indicativa de velocidade em frente à residência de Olavo Tonello, no Travessão Divisa. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que as placas supracitadas se encontram caídas
impedindo que os motoristas visualizem corretamente os limites entre os municípios de Nova Pádua e Flores da Cunha e de velocidade. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 30 dias de novembro de 2020. Silvino Marostica, Tirceu Giséria, vereadores do PSDB. Era isso, presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1293 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por todos os vereadores a ata número 1293 de 2020. Passamos agora para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores. Começo de novo. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres colegas vereadores, servidores desta casa, pessoas que se fazem presente aqui no recinto e todos aqueles que estão nos escutando por via Facebook. Hoje eu estive no posto de saúde, fiquei lá um bom tempo juntamente com o nosso secretário, Odir Buniati. Até eu peguei o cartão saúde, inclusive ele disse que era para avisar aqui que quem puder ir buscar, que todos os cartões estão lá prontos, que é para ir retirar quanto antes, que para ele é melhor. E se vão também para buscar remédio, uma consulta, outros afazeres lá no posto, que é para ir lá pedir e para receber o cartão, que depois de tanto tempo e longos anos, ou anos até podemos dizer, agora ficaram prontos. Outra coisa também aqui que eu queria comentar, que foi bastante falado a semana passada, retrasada, da boa chuva que veio. Agradecer a Deus pela chuva que amenizou bastante a seca, porque todos nós agricultores, as culturas estavam sentindo bastante a falta de chuva. E teve lugares que choveu bem, mas teve lugares que se faria necessário sim mais chuva de novo, principalmente para as vertentes de água que estava quase toda secando. E para as lavouras, para as culturas serviu bem, mas para as vertentes de água seria necessário mais ainda. Vamos esperar que venha mais. Outra coisa também aqui que quero comentar um pouco, aqui no nosso paduense, na capa, que é uma notícia boa para nós aqui de Nova Pádua, que Nova Pádua irá receber imagem de Maria Mediadora. Dos 5 continentes, aqui em Nova Pádua foi contemplado, aqui nas Américas, aqui em Nova Pádua que vem essa imagem. Até lá em cima no Paredes, hoje também eu passei lá, está ficando muito bonito o lugar lá, para visitação, para quem depois tem fé para ir rezar, fazer orações e prece. Vai ficar, está quase pronto, até estava falando com o prefeito, que ele está agendando, quase já agendou para inauguração. Até veio a semana passada, não sei se foi passada ou retrasada, foi lá em cima o prefeito, que está aqui na capa do jornal, o prefeito e o nosso bispo e o nosso vigário. Aí tem a foto aqui que dá para ver muito bem, onde que tem os pilares que agora já foi cobertada e onde que vai ser posta a imagem de Nossa Senhora. É uma coisa muito boa para o nosso município e para quem tem fé, para se depois querem ir rezar, aí tem lugar bonito. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, Aline, o doutor André. Hoje o Alvírio se faz, o André de Boni, de Flores da Cunha, o Mauro Mioranza. Parabéns vê-los aqui em Nova Pádua, aqui na sessão. Obrigado pela presença aqui. E um cordial boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook também. Bem comentaste, Silvino, a notícia
mais vista no jornal O Paduense é essa vinda da Maria Mediadora, dessa santa, né? O pessoal perguntou quem é que é essa Maria Mediadora, muitas pessoas perguntaram como é que é, então tem todo um histórico em cima do jornal ali, para quem não pode ler, eu acho que essa notícia tem que ser um pouco mais divulgada também, acho que na página do Facebook da Prefeitura, aí para as pessoas entenderem um pouco da história dessa Maria Mediadora. Com certeza será mais uma santa vinda para o nosso município, né? A gente um município que a gente prega pelo catolicismo, né? E a gente prega muito pela nossa religião católica e tomara que ela nos traga um pouco mais de chuva dentro desse parâmetro que a gente está precisando no nosso município. Comentando também um pouco agora sobre a pandemia, né? O nosso município ainda está enfrentando e a nossa região, o governador marcou sábado bandeira vermelha para todo o estado, né? O segundo turno das eleições acabou ontem, né? Então, acho que seguraram com a barriga até agora, né? Mas os hospitais estão praticamente quase que lotados, né? E o nosso município, acho que temos que abrir um pouco mais os olhos e vermos a situação, porque daqui a um pouquinho vamos precisar de algum leito a mais e o nosso município não está condizente ou conseguindo dentro disso daí. Então, muitas vezes as pessoas acham que tinha passado, que estava andando tudo bem dentro de um parâmetro. Lá na Europa, o vereador Léo comentou outro dia que veio a segunda onda. Eu acho que aqui já é a terceira, quarta, quinta onda que está. Porque muitas vezes eu acho que ninguém falou lá antes da política como é que estava a questão. Que todo mundo segurou porque era campanha política, né? Mas eu acho que temos que ter o cuidado. Eu acho que essas festas de final de ano e coisa rara que todo mundo mais ou menos proporciona, eu acho que tem que segurar, eu acho que é uma coisa inevitável. E o nosso município, com certeza, é tão pequenininho, mas o contágio está sendo tão grande. Esse que é o problema. Então, eu acho que o parâmetro de termos o cuidado, eu acho que o prefeito também vai ter que tomar alguma medida sustentável e cabível que seja colocada para dentro do nosso município. E, para complementar o que a gente estava levando aqui a casa semana passada também, na outra, que eu levantei do preço mínimo da uva, as vinícolas estão passando e perguntando, né, Mauro, quanta uva que tem no Parreiral? Eu disse, meus amigos, quanta uva, conforme a chuva, conforme o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe, né, vereador Hildo? Dirceu, a gente não sabe o que vai acontecer, ainda estamos longe, né? Mas eu queria era ouvir dessas pessoas qual era o preço que elas queriam mais ou menos pagar dentro desse parâmetro, porque aqueles 2 centavos lá, eu me sentia assim, sabe, um lixo de produtor de uva, porque dar aumento de 2 centavos, sabendo que a maioria das vinícolas, né, a nossa indústria vinícola, pagou R$1,15, né, Mauro? Foi essa média, né, para todo mundo, uva comum, né, R$1,15. Eu acho que ela teria que ter de 1,8 para 1,15, eu acho que aí o pessoal, todo mundo ia ficar muito bem, eu acho que era dentro de um parâmetro, e depois ficava uma livre negociação também, né? Mas é complicado, e vermos um setor, a Gavi não fala mais nada, né? Porque não sei nem se esse setor está funcionando ainda, a gente não tem mais ninguém que está nos assessorando. O presidente do sindicato achava que ele ia colocar alguma notícia também, né? Dentro de um parâmetro, mas ele não se colocou. Procuremos alguns deputados estaduais aí para ver, conversei com alguns, que também eles não teriam certo mesmo como é que foi. E até cheguei numa pessoa que teve uma conversa um pouco maior, disse que nem a ministra não sabia do que se tratava do aumento da uva. Então eu acho que essa notícia, então vamos fazer de conta que foi um fake. Tomara, né? Tomara que fosse um fake, né? Eu acho que tem que termos uma realidade de unirmos a vinícola, unirmos o produtor de uva, sentarmos e vermos qual é a melhor forma para que ninguém fique mal, né? Nem a vinícola e nem o produtor de uva, porque sem o produtor de uva, a vinícola não existe. E sem a vinícola, o produtor de uva não adianta fazer nada. Então, acho que é um setor que tem que sentar e conversar e vermos a melhor maneira de tabelarmos esse preço da uva. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, servidores desta casa. Hoje aqui o André, o Alvírio e o Saule. Eu, no mesmo momento que eu dou a ti, dou-lhe os parabéns para o teu programa, que no sábado é muito bom de escutar o teu programa. Continue com esse programa. E também os meus cumprimentos, e cumprimento também as pessoas que nos assistem pelo Face. Eu vou falar um pouco sobre a indicação feita por nós da bancada do PSDB. Passando ali, nós vimos que tem umas placas caídas, então foi feita a indicação para, eu tinha até comentado já com o secretário de obras, para ele dar uma olhada e colocar essas placas nos seus lugares, porque fica até meio estranho ver umas placas caídas na valeta, né? Também sobre a indicação do MDB, esses taxões que vocês colocaram nas vossas indicações, assim dizer que eles é para botar esses taxões que sejam colocados todo o asfalto, porque senão acontece que nem lá na divisa. Ele foi colocado em meia pista e depois, poucos metros, foi invertido. Então não adianta, porque lá o que acontece? O pessoal desvia e não adianta, e tá, às vezes já quase que deu problema, que quase chegaram a ser bateres. Então, esse estação tem que ser colocado em todo o trajeto. Também, César, tu falaste muito bem, falar do preço da uva, nem mais vamos falar, porque isso ali para mim não é preço. Falar sobre, estão passando para juntar o estoque da uva, mas antes de ver, a uva está ainda bem atrasadinha para nós dizer que vamos colher ainda a safra, porque é um pouco da seca. Quando vem um tempo, tu fica meio ali com medo de alguma coisa. E a uva, assim, no meu modo de ver, eu vi que acho que a perca foi meia grandinha com a sequinha que deu ali. Mas espero que agora para frente o tempo alinhe, que deixe uma boa produção. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Evanita Vedana. Retiro. Com a palavra, o vereador Ildo Stangerlin. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa. Também cumprimento aqueles que nos acompanham hoje à noite. O Saulo também. Eu quero desejar bom trabalho que você está fazendo na rádio, Saulo. E continue fazendo esse bom trabalho. E também as pessoas que nos assistem por intermédio do Facebook. Realmente, hoje à tarde também, vereador Selvino, passei lá na secretária da Saúde, realmente vendo como é que se comporta o nosso município sobre a epidemia, o coronavírus. Realmente é preocupante. O que se fala diz a segunda onda, mas acho que nem terminou a primeira. Estamos dando a continuidade e piorando as coisas. Realmente no nosso município também estão preocupados, não só no nosso município, também nos hospitais, nos chama muito a atenção. Nós temos sim que se cuidar realmente, porque as coisas estão ficando mais sérias do que a gente pensa. Realmente o nosso estado está em vermelho. Eu digo assim que são atitudes que o nosso governador tem que tomar, não é só o governador, como os nossos prefeitos, realmente respeitando e fazendo que as pessoas se cuidem um pouquinho mais. Eu vejo que não é só pessoas de 60 anos, são os mais jovens também que eles não se cuidam e vão sendo assim atingidos por esse vírus. E depois então entram nos lares das famílias e acontece que a família inteira vão passando. E tem certas coisas que é triste em falar, mas é onde que pode levar até a morte. Então acho que o cuidado de cada um é muito importante. Falando também sobre o vereador César, sobre o preço mínimo da uva, realmente acho que esqueceram da inflação.
não deram a inflação. A inflação só existe na cesta básica, não existe no produto do próprio agricultor, que o agricultor faz. Realmente eu digo que as coisas que estão acontecendo, as grandes indústrias, hoje, não tem mais que discutir preço mínimo. Elas sentam, conversam e decidem. Nós, agricultores, ficamos na espera. Na realidade, eles já estão passando, já estão preocupados, sim, saber a quantidade de safra que nós temos. O vereador Dirceu falou bem certo, acho que é correto, ainda é cedo, é uma estiagem longa, veio uma chuva, sim, mas foi muito pouco, não resolveu o problema. Esperamos que São Pedro abra mais um pouquinho a torneira para resolver o problema também da uva. Muitas pessoas perderam também um pouco, a produção de cebola, gente que perderam a produção de alho, e nós estamos no mesmo mundo. Nós estamos aqui lutando para nós conseguir algo da nossa safra, do nosso produto, e depois depender dos outros para fazer o preço. Eu acho que fazer preço mínimo da uva deveria sentar com os próprios agricultores. O sindicato, ultimamente, ele tinha voz, César. Hoje ele não tem mais voz, não se manifesta, muito pouco. O que ele faria diante de uma situação dessa? Quando há uma super safra, se o sindicato ele faz alguma proposta, os caras dizem, o sindicato não quer comprar uva, que compra ele. Quando falta de produto, então, que fazem o preço são eles. E nós produtores, eu digo com certeza absoluta que nós vamos entregar o nosso produto sem uma tabela, sem sabendo o preço. Depois a gente vê, quando tu entrega, vê a graduação e outras coisas. Como sempre foi feito. E realmente eu acho que não deveria ter a desculpa que esse ano aqui não foi vendido vinho, que tem muito vinho velho no estoque. Eu acho bem o contrário. Era isso, presidente. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, iniciamos pela indicação 73 de 2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de instalar tachões grandes, refletivos, na estrada do Travessão Ascioli, antes de chegar à residência do senhor Pedro Gelain. Está em discussão esta indicação. Vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, Aline, André, demais pessoas aqui presentes, defendendo a nossa indicação, conforme lida no plenário agora e anteriormente também, todos nós sabemos que é importante nós proporcionarmos cada vez mais uma melhor qualidade de vida, uma melhor segurança aos nossos munícipes. Esse é o intuito dessa nossa indicação. É de conhecimento de todos que, algum tempo atrás, um caminhão descendo ali pela aquele trajeto ali, um caminhão de concreto, ele tombou e invadiu o terreno ali, quase pegando na casa do senhor Pedro Gelain. Isso causando danos com aquela família. E conversando também com o Cássio Gelain, seguidamente caminhões descem numa velocidade, muitos que não têm no conhecimento da estrada, e abeiram, passando bem perto da casa deles ali, ou quase realmente ocasionando alguns acidentes ali naquele trajeto ali. Então, é importante, a gente sabe que aquela curva ali ela é bastante perigosa, e que nem eu disse, quem não tem conhecimento muitas vezes desce numa velocidade um pouco maior. Então, a gente quer sim preservar a questão das famílias ali que estão por perto, as pessoas que de repente circulam por aquele trajeto, as pessoas da própria família que estão ali também trabalhando por perto da sua residência ali, que se torna assim perigoso. Sabemos que tem uma placa ali também, conversando com o Cássio, tem uma placa de 60 km por hora. Seria interessante diminuir a velocidade daquela placa ali também, porque 60 km por hora naquele trajeto ali é uma velocidade bastante elevada. Acho que 40 condizia seria uma situação melhor condizente com a situação daquele trajeto da estrada ali, uma placa velocidade máxima de 40 km por hora. E os tachões, Dirceu, obviamente, claro, tem que ser toda a extensão da estrada ali, porque se tu colocar só de um lado, os caras vão desviar e vão passar para o outro lado e não vai ter proveito nenhum. Então, claro que a prefeitura, o setor da engenharia, irá estudar a maneira mais correta de colocar. Tem que ser, os tachões têm que ser colocados sentido Nova Pádua, Travessão Ascioli, um pouco antes de chegar na residência da casa do Pedro Gelain, em virtude deles já frearem e terem uma velocidade um pouco mais reduzida. Mas é importante, eles estão com um perigo ali que a gente sabe que os caminhões que passam por aquele trajeto ali, eles, que nem eu disse, eles vão numa velocidade bastante alta, ocasionando perigo naquela família, as pessoas que trafegam por aquele lugar. Então sabemos da importância que é pouco de preservarmos algum acidente um pouquinho pior que já aconteceu, e seguidamente, conforme conversando com os familiares, caminhões passam, veículos por aquele trajeto que sinalizam de um possível acidente, porque não conhecem ou porque descem ali aquela parte da estrada com uma velocidade maior do que deveria acontecer. Era isso, presidente. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovada. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereador Illes Tengerlin. Aprovado. E vereadora Ivanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 73 de 2020. Indicação 74 de 2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, conserte a placa caída que indica o limite entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, na estrada que leva as comunidades do Cerro Largo, do Ascioli e da descida para o Santo Isidoro, bem como consertar a placa indicativa de velocidade em frente à residência de Olavo Tonello, no Travessão Divisa. Está em discussão esta indicação. Não havendo discussão, passamos para a votação. Vereador Silvino Marostica. Aprovada.
Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Hilda Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovada. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 74 de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Derlei, colegas vereadores, funcionários da casa, os que nos assistem aqui presencialmente e a todos que nos acompanham virtualmente pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Colocando também, como os que me antecederam já comentaram, também estive visitando lá a obra no Travessão Paredes. Realmente está ficando uma obra muito bonita. Parabenizar a Secretaria de Obras também pelo todo o engajamento que tiveram na questão das tubulações, dos canos. Realmente demandou bastante trabalho. Acredito que da parte do poder público, acredito que mais uma semana eles estarão finalizando a questão do asfaltamento. Também parabenizar o prefeito e a entidade italiana que encaminhou para nós esta Santa Maria Mediadora e Distribuidora de Graças. Como já colocado anteriormente, mais um belo local que será construído aqui para a comunidade de Nova Pádua, como tantas outras que temos pelo interior do município, belas igrejas centenárias que contam um pouco da história e da imigração italiana de Nova Pádua. Então, parabenizar o prefeito, parabenizar todos os envolvidos e sim, esperamos que se torne mais um local de fé, de religiosidade e também um local de encontro de turistas em todo aquele espaço lá que foi destinado para isso. Também a questão de informação, né, está acontecendo o asfaltamento naqueles 2 trechos do Travessão Divisa e também, como muitos não sabem, está em licitação também 500 metros no Travessão Bara. Conversando com o secretário de Administração e Fazenda, possivelmente amanhã já define o vencedor dessa licitação e sim, esperamos que esse trecho seja entregue antes do fim do mandato. Infelizmente, só 500 metros nesse trecho que tem aproximadamente 2 quilômetros, mas sabemos que devido à pandemia, grandes obras tiveram que ser remediadas, então, infelizmente, somente 500 metros, mas também, felizmente, é um início, né? Por muitos e muitos anos se falou desse asfaltamento e agora se dá um passo para esse importante trecho de ligação de Nova Pádua. E também a questão de informação para os que nos assistem, muitas pessoas estão pedindo sobre a área lá do Cachoeirão, que esta casa autorizou a compra de 5 hectares. Então, só para o pessoal de casa que não entendeu também, para estar explicando, o custo foi de R$ 37.592,55, aproximadamente R$ 7.500 por hectare, e é uma área que fica para a prefeitura. O executivo então contratou uma empresa para elaborar um projeto de interesse turístico nessa área. Acredito que muitas pessoas tenham visto nas redes sociais ou até nos seus WhatsApps circulando algumas fotos de projetos, mas isso é uma iniciativa da prefeitura de ter esse projeto em mãos, e agora o segundo passo então é apresentar este projeto para investidores que tenham interesse de vir a Nova Pádua e estar investindo nesta área. Então, o poder da prefeitura foi adquirir esta área e agora está procurando um investidor para poder tirá-la, colocar em prática. Mas o poder
o papel do poder público nessa questão foi somente a destinação da área e agora busca o interesse. Não haverá nenhum investimento de construção de alguma parte que exija um alto recurso por parte do poder público. E também agradecer a São Pedro, agradecer a Deus pela importante chuva que tivemos, esperamos que venham mais. Não é o suficiente ainda, mas certamente esses milímetros que vieram salvaram algumas produções. Era isso, presidente, o meu obrigado. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook. Realmente, a chuva, conforme foi colocado aqui, ela veio, as pessoas também no município de Nova Pádua fizeram um grande trabalho, fazendo passeatas, enfim, pedindo a chuva. Fazia muito tempo que não chovia aqui no nosso município, na nossa região. Sabemos que ainda é pouca, mas com certeza alguma coisa vai ajudar. E com o pedido, com as orações de todos nós, sabemos da importância que é a chuva para a nossa agricultura. A gente espera, sim, que nos próximos dias chova cada vez mais. Isso, sim, para a produção nossa, do nosso município, dos municípios vizinhos aqui, é de suma importância, é muito importante. Sabemos que a perca já lá é considerável, algumas questões ali de recuperação das safras, não se sabe se vamos ter, mas sempre alguma coisa vai ajudar e vai melhorar ainda mais a situação, que ela se torna preocupante para o nosso município, para o setor da agricultura, que é o setor que mais gera renda aqui no nosso município. E também falar um pouco da questão da pandemia, que está assolando todo o nosso país, enfim, conversando hoje também com os hospitais, por exemplo, o hospital da Unimed está com os leitos todos lotados. As pessoas não conseguem mais fazer um exame, fazer um tratamento, fazer a cirurgia através do hospital da Unimed, porque está lotado, está exclusivamente separado ali para as questões da Covid-19. Todos os leitos estão ocupados. Então, sim, uma situação preocupante, a gente fala seguidamente aqui, mas, enfim, a questão de nós também, o nosso município, nos preocuparmos com essa questão também, os nossos municípios temos que ficar atentos, sim, nos cuidarmos com essa questão da pandemia. Você fala de primeira onda, segunda onda, mas, enfim, a gente sabe que a situação ela não acabou e ela é bastante preocupante no nosso município. Claro que a gente sempre procura melhoras, algumas formas de nos prevenir, mas também a gente sabe que a gente tem que continuar com as nossas situações, com os nossos trabalhos, com os afazeres de todo mundo. Então, acho que a questão bastante importante é cada um se preocupar com essa questão, porque a gente não sabe se quem ficar doente, se vai ter a oportunidade daqui a pouco de ter um leito, de ter um hospital que vai dar essa assistência. Então, realmente é uma situação complicada. O governador também hoje no seu pronunciamento disse que virtude da bandeira vermelha, de toda a preocupação que tem do aumento dos casos da Covid-19, está restringindo, o comércio vai fechar, vai ter uns horários diferenciados, está proibido as aglomerações, desde sempre, as festas de finais de ano, de Natal, as aglomerações não vão existir, está proibido, então a gente sabe que a situação ela é calamitosa, a gente tem que se cuidar. É cansativo, muitas vezes as pessoas, a gente cansa de ficar sempre com essa questão, os cuidados e tal, mas enfim, a gente tem que ressaltar e colocar assim para as pessoas que a situação ela é preocupante e a gente tem que sempre ser lembrado dessa situação, porque a gente quer que as pessoas não peguem o vírus, que as pessoas se cuidem e que as pessoas passem bem no nosso município, que dão sequência nos seus trabalhos e nos seus afazeres, mas sempre com um cuidado. Era isso, presidente. Obrigado. Encerradas as explicações pessoais, fazendo minhas considerações também. Na semana passada, na quarta-feira, estive junto com o vice-prefeito participando de uma atividade lá na escola Bortolo Bigarella, no Dia de Ação de Graças, onde os professores estiveram promovendo algumas atividades com os alunos. Justamente nesse momento de pandemia, eles também estão reinventando algumas atividades no meio escolar para os professores não perderem esse contato com os seus alunos. Então, estivemos lá com a presença também, onde eles estavam arrecadando algumas doações de alimentos que foram destinadas a entidades também.
Durante a semana passada, também, como o Maico já colocou, o vereador Maico, estivemos junto com o prefeito Ronaldo e o secretário de obras, vistoriando a área lá no Travessão Paredes, a via Prodemp, que também está recebendo a cancha, sendo preparada para receber a pavimentação. Lá também está sendo construído o capitel dessa imagem que Nova Pádua irá receber, um dos 5 continentes contemplados, e no Brasil então ficou definida a cidade de Nova Pádua para receber essa imagem. Parabenizar o Alvírio Tonetti e o Ronaldo por essa conquista para a nossa cidade, essa fundação italiana então que está presenteando Nova Pádua com essa imagem, e com certeza naquela área, no Travessão Paredes, mais um motivo para ela no futuro ser visitada. Além de estar lá recebendo agora a construção da vinícola Marzarotto e no futuro também a instalação de uma rede de hotel, também está recebendo então esse capitel, essa imagem que vai trazer com certeza devotos, e também a questão do turismo religioso, que é tão forte na nossa região. Então, deixar os parabéns para o trabalho de todos aí que estão se envolvendo lá para a área do Prodemp. Os asfaltamentos também, como já foram citados, 3 novos trechos em execução, 2 lá no Travessão Divisa, e um último, que foi uma demanda muito forte da nossa bancada do Progressistas durante esses 4 anos, que buscamos recursos e queríamos que aquele trecho do Bara ao Travessão Bonito fosse feita pelo menos a abertura da cancha, e que bom termos a notícia então que até o final do ano, com um investimento de 270 mil reais, serão pavimentados então um trecho de 500 metros ali antes do final do ano também. Então são essas as colocações, vereador Silvino. Obrigado por trazer a informação também em relação aos cartões saúde que já estão sendo distribuídos. Tem alguma data de início e de fim, vereador Silvino? É da agora até o final do ano para entregar todos esses cartões. Então são essas as colocações dessa sessão. Agradecendo a presença de vocês que vieram aqui presencialmente, aos que nos acompanham via Facebook também. Agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 30 de novembro de 2020. Agradecendo a presença dos colegas vereadores, uma boa noite a todos e uma ótima semana.